Você já tem na cabeça a imagem de um reino medieval. Tronos, banquetes, muralhas de pedra grossas o bastante para abrigar uma cidade. Um mundo em que os poderosos ficavam com tudo e o resto sobrevivia com o que eles deixavam. Mas a realidade era bem mais dura do que a história ensinou. O que mais levava reinos medievais à ruína nem sempre era um exército, nem um cerco, nem a peste, nem um inimigo aos portões. A água. Aquilo que hoje quase toda gente considera resolvido era o assassino silencioso no centro da sobrevivência medieval. Todo reino que durou mais do que os outros, não o mais forte, nem o mais rico, resolveu isso por quase nada. E os reinos que não resolveram não passaram por dificuldades. Morreram. Os monges cistercienses da abadia de Fountains, em Yorkshire, já tinham entendido isso em 1132. O que construíram ainda hoje se vê no solo dali. Você consegue refazer o mesmo sistema neste fim de semana. O custo total fica em algum ponto entre $4 e zero. Isso foi tornado incômodo para você de forma muito deliberada. Por volta de 1908. O ano exato, o setor exato e o motivo exato, daqui a menos de um minuto. A casa americana média paga mais de $1.000 por ano para ter água tratada e entregue, segundo o levantamento de necessidades de infraestrutura de água potável de 2021 da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Os engenheiros medievais pagavam nada. Houve uma decisão específica dos monges cistercienses da abadia de Fountains sobre como lidar com a água que transformou uma solução temporária em algo que sobreviveu ao próprio mosteiro. Não foi a pedra usada, nem a fonte de captação. Foi uma decisão sobre o que acontece entre a água e a pessoa que a bebe. Essa decisão já vem. A indústria global da água engarrafada gera mais de 300 mil milhões de dólares todos os anos. Esse número vem dos próprios relatórios anuais de mercado da Associação Internacional de Água Engarrafada. Some a isso a cadeia municipal de químicos para tratamento de água, cloro, sulfato de alumínio, agentes coagulantes comprados em contratos recorrentes, e o total passa de 500 mil milhões de dólares por ano no mundo. O ano em que a filtragem lenta em areia, o método medieval, foi discretamente retirada dos sistemas municipais de água dos Estados Unidos, foi 1908. Foi nesse ano que Jersey City, em Nova Jersey, se tornou a primeira cidade americana a clorar em escala o abastecimento de água potável. Essa transição está documentada na história do tratamento de água escrita por M. N. Baker em 1949, The Quest for Pure Water, publicada pela American Water Works Association. Em 15 anos após Jersey City, o tratamento químico tinha substituído a filtragem biológica natural em praticamente todas as grandes cidades americanas. O custo inicial de um sistema de areia lenta é alto. O custo recorrente é quase zero. O custo inicial de um sistema de dosagem química é menor. O custo recorrente nunca acaba. Corre todo mês, todo ano, enquanto a cidade existir. Você não consegue vender uma assinatura de areia. Você não consegue emitir cobrança para uma camada biológica que se forma sozinha, funciona sozinha e não custa nada para manter. As comunidades que não conseguiam construir ou manter filtragem natural não pagavam mais para receber água pior. Elas adoeciam, e não adoeciam devagar para depois se recuperar. Adoeciam e morriam, e os povoados erguidos sobre fontes contaminadas morriam com elas. O número documentado de mortos por doenças transmitidas pela água durante a Grande Fome de 1315 a 1322 foi agravado diretamente por fontes contaminadas, como descreveu o historiador William Chester Jordan no estudo de 1996, The Great Famine, Northern Europe in the Early 14th Century. Populações deslocadas pela fome se amontoavam em torno de fontes partilhadas sem filtragem que as mantivesse seguras. O resultado não foi um problema de água que apenas piorou uma fome, foi um problema de água que transformou uma fome em um evento de extinção para comunidades inteiras. Não sofreram, morreram. Filtragem medieval intacta não pode ser faturada. Essa é a frase que explica 1908. Mas aqui está a parte que o setor torcia para que você nunca perguntasse como isso funcionava exatamente. É o que vem agora. Isto não é uma ideia nova. Engenheiros persas usavam canais subterrâneos revestidos de pedra, chamados qanats, para filtrar continuamente a água subterrânea através de leitos naturais de sedimentos, pelo menos desde o primeiro milênio antes da Era Comum até o período islâmico medieval. A continuidade da engenharia dos qanats ao longo da Era Medieval está documentada no estudo geográfico de Paul Ward English, de 1968. City and Village in Irã, publicado pela University of Wisconsin Press. O princípio não mudou em 3.000 anos de uso registrado. Movimento lento, através de camadas de material, a gravidade fazendo o trabalho, a biologia concluindo. Mas a evidência sobrevivente mais clara de filtragem biológica sistemática de água na Europa medieval é um único desenho.
um diagrama a pena e tinta feito por volta do ano 1153, hoje guardado no Trinity College, Cambridge, como parte do manuscrito conhecido como Edwin Psalter MSR 17.1. Ele mostra o sistema completo de gestão da água do priorado da Catedral de Canterbury, na Inglaterra. Tanques de decantação desenhados a montante dos canais de distribuição. Aquilo que as próprias inscrições do diagrama descrevem como etapas de purificação antes de a água entrar na cozinha dos monges e nos edifícios domésticos. Robert Willis documentou esse desenho com precisão arquitetônica na sua obra de 1869 sobre os edifícios conventuais da Catedral de Canterbury, e o diagrama vem sendo examinado e validado por historiadores da arquitetura desde essa publicação. Os monges de Canterbury não estavam a experimentar. Já tinham visto o que a água contaminada fazia com uma comunidade. Construíram o sistema porque a observação já tinha provado a consequência de não o construir. Em Fountains Abbey, fundada em 1132 por monges cistercienses em Yorkshire, o historiador Glyn Coppek registrou na sua monografia de 1993 para a English Heritage sobre o local que os monges desviaram o rio Skell por uma série de canais de decantação e leitos de filtragem que serviam todo o complexo monástico. No auge da ocupação, esse complexo abrigava mais de 300 pessoas. O sistema nunca foi pensado em torno de produtos químicos. Foi pensado em torno da gravidade e do tempo. A água avançava devagar por camadas de material. A biologia fazia o trabalho que nenhum químico precisou comprar. O que os engenheiros medievais entendiam sobre como a água se limpa sozinha e o que você está prestes a montar por $4 começa com um princípio físico tão simples que cabe numa única frase. Os reinos medievais resolveram isso de forma permanente. Depois, uma indústria tornou essa solução permanente inconveniente. Não errada, inconveniente. O ciclo de cobrança simplesmente não tinha espaço para o que era grátis. Segundo o levantamento da EPA de 2021 sobre necessidades de infraestrutura de água potável, as famílias americanas ligadas a sistemas públicos de água pagam, em média, mais de $1.000 por ano, em custos combinados de abastecimento e tratamento. Esse valor não inclui gastos com água engarrafada. Todos os mosteiros medievais que sobreviveram ao século XIV resolveram isso sem pagar a ninguém, sem conta, sem fornecedor, sem contrato de serviço. O sistema de gestão da água dos cistercienses em Fountains Abbey, documentado por Glyn Coppek e confirmado pelos levantamentos arqueológicos da English Heritage no local da abadia, funcionou sem interrupção durante mais de 4 séculos, sem uma única entrega de químicos. A física não mudou uma única variável desde 1132. Ela está a funcionar no solo sob esse lugar, neste exato momento. E quase ninguém a está a usar. Você viu isto a vida inteira, e só nunca juntou as peças. Você sabe o que acontece quando deixa um copo de água barrenta de rio parado no balcão durante algumas horas. As partículas mais pesadas afundam até o fundo. A água por cima clareia. Isso é decantação. A primeira etapa exatamente do sistema que o priorado da Catedral de Canterbury desenhou em 1153. Você sabe o que faz um filtro de café. A água passa por um meio fino. As partículas grandes demais para atravessar ficam para trás. A chávena por baixo fica mais limpa do que a água que você deitou. Isso é filtragem mecânica. A segunda etapa. Você provavelmente já reparou na película fina que cresce na superfície úmida de um pote de barro deixado do lado de fora, ou na crosta cinzenta esverdeada que se forma em pedras de rio molhadas que nunca chegam a secar. Essa camada biológica, organismos vivos fixos numa superfície úmida, consome ativamente matéria orgânica e agentes patogênicos na água que passa por ela. Não é enfeite, não é contaminação. É a terceira etapa do que os monges de Canterbury desenharam em 1153, e é a que faz a maior parte da remoção real de patógenos. Também é a etapa que a maioria das pessoas que tenta montar este sistema destrói por completo antes de ela ter sequer uma semana para se formar. A maioria das pessoas que tenta reproduzir o que os monges de Fountains Abbey construíram erra num passo. É o primeiro passo. Aqui está o que você precisa. Aqui está o que você precisa. Quero ser totalmente honesto com você em relação a cada número. Um balde de plástico próprio para alimentos com 5 galões. O custo em qualquer loja de ferragens é de cerca de $4. Se você já tiver um parado na garagem, o custo é 0. Cascalho grosso, do tipo que você apanha em qualquer leito de riacho, jardim ou monte de paisagismo. Uma camada com mais ou menos a profundidade do seu punho fechado pousado sobre a mesa. O custo é 0 se você mesmo o recolher em qualquer curso de água. Areia fina, areia limpa de rio ou areia de brincar de uma loja de ferragens. Não use areia de praia. O teor de sal atrapalha a biologia que faz a filtragem real.
Um saco de areia de brincar em qualquer loja de ferragens custa cerca de $6. Um leito de rio ou banco de areia dá isso de graça. Um pequeno pedaço de tubo rígido de plástico, com mais ou menos o comprimento do seu dedo indicador, custa menos de $1 em qualquer loja de ferragens, ou sai de graça de uma caixa de sobras num centro de jardinagem. Um pequeno pedaço de tecido de malha fina, uma fronha velha serve. Um quadrado de rede de janela em nylon serve. A função dele é manter a areia no lugar acima da camada de cascalho, não filtrar a água. É só isso mesmo. Custo total, de $0 a $10. Essa faixa depende inteiramente de você ir de carro a uma loja de ferragens ou ir a pé até um riacho. Aqui está a única coisa em que a maioria das pessoas erra. Elas presumem que é a areia que faz a filtragem. Não é. Sistemas medievais de água que falharam, incluindo os que contribuíram diretamente para surtos de doença em comunidades mal cuidadas, usavam exatamente a mesma areia que os sistemas bem-sucedidos. O material num leito de filtragem cisterciense e o material em volta de um poço aberto fracassado parecem idênticos a olho nu. A areia nunca foi a variável. A variável é o que cresce no primeiro 1,5 centímetro de areia, depois de a água passar por ela lentamente durante 2 a 3 semanas. A monografia de Glyn Kopeck, de 1993 para a English Heritage, sobre Fountains Abbey, observa que os cistercienses mantinham os canais de água e os leitos de filtragem continuamente. Nunca deixavam secar por completo. Nunca esfregavam, nunca limpavam de forma agressiva durante a operação normal. Eles entenderam por observação direta ao longo dos séculos o que a ciência de laboratório confirmou muito depois. Uma camada biológica viva forma-se naturalmente à superfície, onde a água em movimento lento encontra a areia fina. Engenheiros alemães de água que estudavam esses sistemas na década de 1880 deram-lhe um nome. Chamaram-lhe Schmutzdecke. A tradução direta é pele suja. Parece uma crosta fina, cinzenta, esverdeada no topo da areia. Parece exatamente algo que você deveria remover. É esse o ponto central do filtro. Essa camada abriga mais organismos vivos por punhado de areia do que havia pessoas em qualquer cidade medieval. Eles consomem patógenos, decompõem matéria orgânica dissolvida, trabalham sem parar, enquanto a superfície se mantiver úmida e intacta, e levam de 2 a 4 semanas para atingir eficácia total depois de o filtro ser montado. Mate-os uma vez, ao esfregar, ao deixar o filtro secar por completo, ao deitar água depressa demais e arrastar a camada, e volta ao primeiro dia. Mais 2 a 4 semanas para reconstruir. Monte-o como a maioria monta. Limpe assim que o topo parecer cinzento, deixe secar entre usos, despeje a água depressa porque está com pressa. E terá o mesmo que tiveram todos os sistemas medievais de água que falharam. Monte-o como os cistercienses da abadia de Fountains montaram. Terá um sistema que serviu 300 pessoas em segurança durante 4 séculos sem um único aporte externo. Pegue no balde. Faça um furo com a largura aproximada de um lápis, colocado a 2 larguras de dedo acima do fundo. Essa é a saída. Encaixe o tubo plástico curto no furo, de dentro para fora do balde. Ele deve sobressair da parede do balde mais ou menos o comprimento do seu polegar. Vede por completo a folga em volta do tubo, com um selante impermeável próprio para contato com alimentos, ou com uma junta de borracha bem apertada, presa com uma pequena abraçadeira. A água não deve escapar por lado nenhum, exceto pelo próprio tubo. Teste com água limpa antes de acrescentar areia. Deite primeiro a gravilha grossa no fundo. Faça uma camada com a altura do seu punho fechado na vertical, mais ou menos a largura da sua mão. Esta camada tem uma função: abrandar a água antes de ela sair e impedir que a areia fina de cima se compacte junto da saída e a obstrua. Quanto mais devagar a água atravessa todo o filtro, mais tempo a biologia da superfície fica em contato físico com o que a água transporta. O tempo de contato é um mecanismo. Foi isso que os tanques de decantação da Catedral de Canterbury otimizaram com as câmaras a montante desenhadas em 1153. Corte a malha em círculo, um pouco mais largo que o interior do balde. Assente-a plana sobre a gravilha. Esta camada separadora impede que a areia fina vá descendo aos poucos para a gravilha ao longo das semanas de uso. Sem ela, as 2 camadas misturam-se, formam-se canais rápidos no material misto, e o tempo de contato desaba. Por fora, o filtro parece igual. A biologia morre à fome. Deite a areia fina por cima da malha. Faça a camada até ela ter a profundidade da distância entre o pulso e a ponta do dedo médio. Mais fundo é melhor. Cada polegada extra de coluna de areia dá mais tempo de contato à água que a atravessa. A biologia vai instalar-se nas primeiras 2 polegadas desta camada. O resto da coluna de areia abranda a água e retém as partículas maiores antes mesmo de elas chegarem à biologia acima. O passo seguinte é o que quase toda a gente salta.
E é também o que fez a diferença entre um sistema monástico de água que sustentou uma comunidade ao longo de 8 invernos duros seguidos e outro que falhou na primeira estação de uso intenso. Prepare o filtro antes de fazer passar por ele qualquer volume significativo. Deite só água suficiente sobre a superfície da areia para molhar por completo a camada de cima. Uma altura igual à largura do seu polegar. Depois pare. Deixe repousar, sem mexer, durante um dia inteiro. Não acrescente mais água nesse dia. Não revolva a superfície. Não deite água de cima. Ela deve ser baixada suavemente até a superfície, não largada sobre ela. Está a dar aos primeiros colonizadores biológicos a quietude de que precisam para se fixar aos grãos de areia. Eles chegam pela própria água de origem e pelo ar acima. A turbulência à superfície é o que os impede de se agarrar. O sistema hidráulico da Catedral de Canterbury resolveu isso com câmaras de decantação a montante, água parada antes de água em movimento, integrado na própria arquitetura. Depois desse primeiro dia completo, comece a fazer passar água pelo filtro todos os dias, sem interrupção. Não na maioria dos dias, todos os dias. A biologia que está a cultivar está viva. Secar por completo mata-a tão totalmente como esfregar. Foi esta a disciplina que a regra de São Bento, escrita por Bento de Núrcia por volta de 516 da Era Comum, como documento fundador da vida monástica beneditina e cisterciense, incorporou em todos os aspectos do funcionamento diário da comunidade, incluindo a gestão da água. A manutenção diária dos sistemas de água não era uma preferência. Era lógica de engenharia tornada obrigatória, disfarçada de rotina espiritual. Use o filtro todos os dias durante 2 semanas completas antes de usar a água de saída para beber. A água dessas 2 primeiras semanas foi filtrada mecanicamente, mais limpa do que a água de entrada. Use-a para lavar, para regar plantas, para qualquer coisa que não vá diretamente para uma pessoa. Na manhã do 15º dia, olhe para a superfície da areia. Deve ver uma camada fina, visivelmente verde acinzentada, ligeiramente firme ao toque mais leve e com um leve cheiro à terra. Não um cheiro desagradável, mas o de solo úmido depois da chuva. Isso é a Schmutzdecke. Esse é o seu sinal. O filtro passou da fase mecânica para a biológica. Está pronto. O teste é simples. Encha um copo transparente na saída. Erga-o diante de uma janela ou de uma luz. A água tem de estar clara o bastante para se ler texto através do copo. Não ligeiramente turva. Clara. Se não estiver clara ao 21º dia, o caudal está rápido demais. Reduza a altura de onde verte a água de entrada. A superfície da areia mal deve ondular quando a água entra. Qualquer salpico de verdade rompe a biologia da camada de contato. A quietude preserva-a. Não é um princípio complicado. É o mesmo princípio que os cistercienses exprimiram em canais de pedra feitos para abrandar a água antes de tocar nos seus leitos de filtração. A manutenção segue a mesma lógica de todo o resto neste sistema. Quando a superfície superior acabar por entupir, e vai entupir após várias semanas ou meses de uso intenso, não esfregue a areia. Não deite solução de limpeza. Pegue numa colher limpa e remova só a meia polegada superior da superfície. Coloque-a noutro recipiente, passe-a uma vez, com muita suavidade por água limpa, e devolva-a à superfície. A Schmutzdecke volta a formar-se em 3 a 5 dias, não em 2 semanas. Os organismos já são abundantes na água e no resto do leito filtrante. Recolonizam depressa a superfície limpa porque as condições de que precisam já existem. E isto é manutenção de rotina, não um recomeço. Um balde faz isto por uma pessoa. O que uma família de 4 faz com 4 destes, a saída do primeiro filtro a alimentar a entrada do segundo, em sequência, é o que as casas senhoriais inglesas documentadas do fim do século XIII faziam com canais de decantação revestidos a pedra, em sequência, a alimentar leitos de areia em série, como descreve a literatura de gestão senhorial da época. Cada etapa de contacto biológico remove o que a anterior deixou passar. 4 etapas em sequência biológica não deixam a água 4 vezes mais limpa. A melhoria é exponencial a cada passagem, porque cada etapa expõe a água a uma colônia biológica separada e plenamente ativa. O que os monges de Fountains Abbey fizeram com o mesmo princípio à escala de um assentamento inteiro, documentado por Glyn Kopeck na sua monografia da English Heritage de 1993 e confirmado pelos levantamentos arqueológicos da English Heritage no local da abadia, foi projetar uma rede completa alimentada por gravidade, captando do rio Skell, passando por tanques de decantação escavados na margem, por canais revestidos a pedra e leitos de filtração, e distribuindo por tubo de chumbo a todos os edifícios funcionais do recinto. O custo operacional recorrente total era 0, sem entregas de químicos, sem serviço contratado, sem fornecedor externo de espécie nenhuma. O sistema funcionou continuamente durante mais de 4 séculos, sem contas,
sem infraestrutura além da que abriram e assentaram uma única vez, sem pedir licença a ninguém. Há uma condição em que isto funciona menos bem. Os engenheiros medievais sabiam-no. A forma como a resolveram é a última coisa neste texto. A variável é a água carregada de argila. Se a água da sua fonte vier muito carregada de partículas finas de argila, daquelas que deixam um rio com cor de chá fraco durante dias após chuva forte, um filtro lento de areia, sozinho, vai entupir mais depressa do que a biologia consegue compensar. As partículas são finas e numerosas demais para a filtração mecânica dar conta a um ritmo normal de despejo. A Schmutzdecke não consegue acompanhar uma superfície que se enterra em argila dia sim, dia não. Os cistercienses de Fountains Abbey resolveram isto com uma etapa prévia de decantação. Um tanque raso revestido a pedra, colocado a montante dos leitos principais de filtração, onde a água turva ficava totalmente parada, tempo suficiente para as partículas suspensas mais pesadas assentarem antes de essa água chegar sequer à areia. O desenho documentado por Robert Willis em 1869 das obras de água da Catedral de Canterbury mostra a abordagem idêntica. Uma câmara de decantação, desenhada explicitamente a montante do ponto de distribuição no projeto original de 1153. Os monges de Canterbury resolviam o mesmo problema da argila há 870 anos com um balde de água parada e a paciência de esperar 4 horas. Na sua versão, isto é um segundo balde sem furo de saída, colocado numa prateleira acima do seu filtro, onde deixa repousar por 4 a 6 horas a água visivelmente turva. Quando transborda, ou quando tira com uma concha a parte superior já limpa, essa água decantada alimenta a entrada do filtro. Mais um recipiente. Nenhum custo extra. Nenhuma complexidade extra. A mesma física que os cistercienses talharam na pedra de Yorkshire. O desenho das obras de água de Canterbury está guardado no Trinity College, Cambridge, há mais de 870 anos. O canal de água de Fountains Abbey ainda hoje é visível no terreno. A biologia ainda funciona. A física ainda funciona. O que construiu faz exatamente a mesma coisa. Não sei o que eu trouxe até aqui. Não importa. Funciona de qualquer forma.